Justin costumava pensar que as árvores eram um deus, mas agora, ali, ele acha que o oceano talvez seja Deus. Toda aquela força e fraqueza estendendo-se diante de nós. O oceano pode fazer tanta coisa quando quer e às vezes pode ficar sem fazer nada além de ir e vir, formando ondas ou mantendo a calmaria. O oceano é um mistério, como Deus. Ambos são tão grandes que não podemos ver tudo ao mesmo tempo, mas podemos captar pedaços aqui e ali. Justin acredita que Deus é tão grande quanto o oceano, até maior, mas muita gente acha que não. Eles acham que ele é pequeno bastante para caber em uma igreja, em uma bandeja de oferendas, em um livro antigo. Pois ele não é, e sua mente é ainda maior do que ele. As pessoas olham para o mar e pensam apenas na imensidão, mas ele tem tantas cores. Agora mesmo, Justin consegue ver 10 tons diferentes de azul e muitos tons de verde. Esse é um pedaço de Rumo ao Sul, que foi lançado aqui no Brasil pela Faro Editorial, e é sobre esse livro que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Cici Freire, sejam bem-vindos ao Dicas da Cici, e hoje, nesse resumo totalmente fora de ordem, totalmente fora de época, a gente vai conversar sobre Rumo ao Sul, que foi um lançamento do ano passado da Faro Editorial. E eu quero começar dizendo pra vocês que esse livro foi uma grande surpresa e uma grata surpresa. Rumo ao Sul foi escrito por Silas House e o autor ele tem mais de 5 livros publicados nos Estados Unidos. É a primeira publicação dele aqui no Brasil e eu, depois de conversar um pouco com o Pedro, com o editor do livro, que eu quis trocar uma ideia porque foi um livro que me tocou demais, ele me comentou que o autor quase não é publicado fora dos Estados Unidos. E aí, depois que eu acabei de ler o livro, eu vim olhar aqui atrás e realmente foi uma informação que ele colocou aqui na orelha. O Silas, ele é especializado, na verdade, ele escolheu ter uma pegada que retrata cotidianos de cidades pequenas dos Estados Unidos. Ele é muito bom descrevendo lugares e culturas pequenas, e aqui na orelha fala assim, ó... temas locais, paisagens rurais e a cultura dos Montes Apalaches. Quando eu recebi o e-mail da Faro falando sobre esse lançamento, eu falei assim, eu quero muito ler, interessante, né? É um pastor e ele vai desafiar a comunidade dele por conta de um casal. Legal, ele vai sair com o filho, ele pega o filho e sai em busca do irmão dele. E assim, ele pega o filho e sai em busca do irmão dele. Ele passa a mão no filho, né? E ele sai em busca do irmão. Beleza, beleza. Mas não é só isso, gente. É muito mais, tá? Aqui a gente tem o Asher, e o Asher, ele é pastor numa cidadezinha pequenininha no Tennessee. Sabe aquela mentalidade bem quadradinha? É ele. Ele não, é a comunidade dele. Asher tem muita história dentro dele, ele tem muita mágoa, ele tem muita vontade de ser diferente, porém ele nunca teve coragem nem atitude suficiente para isso. E o que leva ele a querer mesmo fazer essa mudança agora, perpetuar essa mudança? O início do livro é muito denso, a gente está acompanhando nessa narrativa que eu falei do Silas, que é dando detalhes e descrevendo locais e falando de muita coisa que às vezes escapa ao olhar mais corriqueiro. Ele está contando o estado devastador em que essa comunidade se encontra durante uma catástrofe, uma tempestade alucinante, tá? Choveu demais, os níveis dos rios subiram, a cidade está alagada, todo mundo está perdendo tudo, casa sendo arrastada. O Asher mora numa casinha lá em cima, a paróquia dele, a igreja dele também tá salva, mas a sogra dele mora numa casa beirando o rio. E ele sai de casa para salvar essa sogra, porque ele é apaixonado por ela como se ela fosse mãe dele. Na verdade, ela é mais mãe dele do que a mãe jamais foi. E nesse meio tempo, o filho dele fica em casa com a mulher. E quando o Asher volta, o moleque tá procurando o cachorro, e ele não consegue encontrar o cachorro, e eles estão do lado de fora, e eles estão olhando, e de repente o menino dá uma corrida, e que ele dá essa corrida, uma enxurrada enorme vem. O menino correu porque ele escutou o cachorro latir, e ele achou que ia pegar o cachorro, que ia encontrar o cachorro, enfim. O que acontece nessa busca do garoto pelo cachorro, pelo melhor amigo dele ali naquele momento, é o que dá
o start, é o que dá ignição para a mudança no Asher começar a vir para a superfície. Porque nessa mesma hora, uma casa está sendo arrastada pela correnteza e ele consegue ver um pai e uma criança. Só que ele não consegue chegar até essa criança. E o filho dele vem correndo do meio da selva, olha, do meio da floresta lá, do bosque, da mata, com duas pessoas correndo atrás dele. São dois homens que estão correndo junto com ele, fugindo dessa enxurrada. E quando um dos homens ele percebe para onde o Asher tá olhando, o que tá acontecendo, o cara se amarra numa corda e ele se joga na direção dessa casa. Ele enfrenta a correnteza para salvar esse pai e essa filha. Pois bem, resolvido isso, que você já sabe aqui, já tá na sinopse, eu não tô dando nenhum spoiler, eles vão pra casa do Asher pra poder se cuidar, se trocar, comer e pernoitar. E aí que o problema começa. Esses dois homens que ajudaram a salvar duas vidas são um casal de homossexuais. E a educação religiosa rígida da esposa do pastor, não permite que ela deixe esses dois homens que salvaram vidas dormir na casa dela, porque eles não podem ficar perto do filho dela. Eu não consigo nem explicar pra vocês o que eu senti nesse momento e durante vários momentos do livro, mas é uma coisa que eu me pego muito questionando, essa coisa de fé, de você julgar o outro, você não calçar o sapato do outro para saber o quanto que o sapato aperta, onde que o calo aperta, quais são as situações normais de temperatura e pressão que essas pessoas, quaisquer que sejam, enfrentam na vida. Enfim, a esposa do Asher bate o pé e fala: aqui na minha casa não vai ficar. E os caras falam: beleza, a gente não quer incomodar, a gente não quer causar transtorno, a gente vai embora. E isso remete ao Asher a partida do irmão dele muito novo. O irmão do Asher foi embora de casa e eles não se veem há anos. Ele criou a congregação dele, ele baseou a fé dele em tudo que a mãe tinha para ensinar e se perdeu do irmão, tá? Já fica bastante claro por que é que ele decide ir atrás do irmão. O irmão dele também é homossexual e ele precisou sair de casa por uma série de acontecimentos que você vai acompanhar no decorrer da leitura, tá? O que é importante aqui? A gente tem um pastor que ele foi criado por uma mãe que preferia o Deus vingativo do Velho Testamento do que o Cristo amoroso do Novo Testamento. E apesar disso tudo, dentro dele ele tinha aquela revolução acontecendo, aquela sensação de que tem alguma coisa errada, isso que estão ensinando é errado, e ele tentava de alguma forma modificar isso. Porém, ele acabou se tornando maior do que a igreja onde ele pregava, porque ninguém na igreja conseguiu acompanhar o ritmo do pensamento dele e aceitar que aquele casal merecia estar na igreja, ter uma fé tanto quanto qualquer outra pessoa. E nesse meio tempo, o Asher ele tem um breakdown, ele tem um estouro emocional, ele vira vídeo na internet. E é nesse momento que ele pega o filho e sai na busca pelo irmão. E por pega o filho, eu quero dizer pra vocês que ele não passa a mão no filho e fala assim pra esposa: oi, tudo bom, amor? Eu vou levar aqui o Justin comigo numa viagem, numa jornada pessoal pra encontrar meu irmão. Não. Ele pega o filho, passa a mão, sequestra, leva embora, tá? E aqui a gente começa essa viagem e a gente vai acompanhando toda a evolução pessoal do Asher em relação a espiritualidade, porque a gente para de falar de religião e a gente começa a falar de espiritualidade aqui. Religião é a garrafinha, espiritualidade é o que você coloca dentro da garrafinha quando você precisa rotular de alguma coisa. E o Asher ele descobre que apesar dele ter sido pastor a vida inteira, de ter ajudado tantas pessoas, na hora que ele precisou, aquelas mesmas pessoas não ajudaram ele. Quantas vezes isso já aconteceu com algum de vocês, seja em grupo de amigos, sejam até em grupos de estudos religiosos e etc e tal. Só que pra ele ser mais pesado, gente, porque ele é um pastor, né? Ele esperava um retorno. Enfim, ele passa a mão nesse menino e eles começam uma viagem rumo ao sul, porque eles estão descendo do Tennessee pra Flórida, aonde ele tem a certeza absoluta que ele vai encontrar o irmão.
Quando ele chega na Flórida, ele chega em Key West. E ele percebe que a vida pode ser diferente. Ele não tá sendo reconhecido, ele foi tranquilo, sem problema, ele arranja um emprego e a vida dele começa a se desenrolar aí. Só que a gente tem o filho dele, o Justin, que é um menino extremamente velho e maduro para a idade dele de 10 anos. Se não me engano, é 10 anos. O Justin acompanha o pai. Esse trecho que eu li, né, no início do livro, que é narrado em terceira pessoa, e muita gente às vezes tem problema, porque tá todo mundo tão acostumado à facilidade da narrativa em primeira pessoa. O livro é narrado em terceira pessoa. O Justin, ele tem uma visão macro do universo, sabe? Ele não nasceu pra ser criado dentro de uma conchinha, dentro de um quadradinho. Ele vê as coisas, ele sente as coisas de uma forma tão... A mãe dele diria exacerbada, né? Ele sente as coisas de uma forma muito intensa. Ele não consegue ver pessoas sofrendo, animais sofrendo, porque ele sofre junto, tá? E nessa jornada os dois encontram um abrigo, eles encontram duas novas amigas, eles começam a tentar viver a vida enquanto o Asher continua buscando pelo irmão. Esse é um livro que fala sobre recomeços, sobre tentar corrigir erros e cometer vários outros no caminho, onde você vai ficar pensando se os fins justificam os meios, e que se você teria feito a mesma coisa se você estivesse no lugar do Asher, e você vai ter vontade de gritar pro mundo que amor é amor, amizade é amizade, independe de gênero, sexualidade, religiosidade, cor da pele, idade, distância, independe, é amor, é amizade. É um livro que me tocou muito e eu quando terminei o livro eu tava sem palavras. Olha, eu fiz um tanto de marcação aqui que eu ainda vou separar essas quotes todas pra levar pra vocês. Tem uma personagem aqui maravilhosa, uma senhora mais velha, que eles encontram quando eles chegam lá quando eles chegam em Key West, que é a pessoa que dá a eles dá abrigo a eles. E você não acha que tudo vai se desenrolar tão bem, que a Belle vai ser tão mãezona pra eles como ela acaba sendo. E assim, a cada página que você vira, a cada diálogo que o Asher tem com alguém, a cada pensamento que os capítulos onde o Justin tá, onde você enxerga as coisas do ponto de vista do garotinho, do Justin, que são os capítulos que chama o tudo, porque ele consegue ter essa visão macro de tudo. A cada capítulo você pensa assim, gente, o que me importa se esse autor escreve sobre coisas regionais? Eu quero ler o que ele escreve, eu quero sentir o que ele escreve, eu quero poder levar para o mundo o que ele escreve. Então assim, é meio que um alerta também para pessoas que, e às vezes eu tô dando umas pausas porque as coisas estão na minha cabeça, né? Mas é um alerta para quem tá vivendo há muito tempo. E ele fala aqui, ó, descobrir-se que viveu muito tempo sob perspectivas equivocadas. Tem muitas pessoas e muitos de nós temos perspectivas equivocadas de várias coisas na nossa vida. E às vezes a gente sabe disso, mas a gente tá agarradinho ali naquela crença limitante que não deixa que a gente evolua, não deixa que a gente perdoe, não deixa que a gente procure o outro para resolver uma situação, tá? É um livro que me tocou demais. Eu terminei ele com uma sensação de que eu, Simone, sei que eu tô no caminho certo e que eu gostaria que mais pessoas lessem esse livro para poder sentir que também estão no caminho certo ou para poder entender que ainda dá tempo de acertar sua caminhada aqui na Terra. Eu falei muito, mas foi porque eu gostei demais do livro, e se você gostou dessa minha resenha acalorada e emocionada de Rumo ao Sul, o link para esse livro tá aqui embaixo, assim como para vários outros da Fara Editorial, tá? A outra coisa, a diagramação do livro, como sempre, é fenomenal. Eu botei umas fotos lá no meu Instagram, sabe? Eles têm capítulos que são separados por imagens que são realmente do interior, as imagens do cotidiano dessas cidades, olha, que a gente não conhece, que a gente só vê no jornal, tá? Vale muito a pena conhecer. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para Faro pedindo mais livros do Silas House, por favor, mandem. Eu com certeza já fiz esse meu pedido.
E se você já leu Rumo ao Sul, fala comigo, me fala o que você sentiu, se teve alguma parte do livro que você ficou mais emocionado, troca uma ideia comigo pra gente poder conversar. E se você não leu ainda, coloca ele na sua lista. É um livro que você precisa ler. Singelo, profundo, emocionante e muito verdadeiro, que fala direto na nossa alma. Eu vou ficando por aqui, um beijo bem grande pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ajudar os algoritmos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!